Na época, a gente não sabia se compraria se chamava Sítio São José, ou se a gente comprava um trator Caterpillar D8. Era uma irresponsabilidade grande, né? Porque, na verdade, a gente deveria estar focado no trator, não é mesmo? Mas houve essa desvio de... Vai ter... Hoje a gente começa uma série de entrevistas e o personagem foi escolhido a dedo. A gente está em Terras de São José e a gente tem conosco hoje Dr. Rosaldo Malucelli, o criador do primeiro condomínio fechado do Brasil, o criador do primeiro shopping aéreo sobre rodovias, o primeiro outlet de grandes marcas, construiu várias estradas, estado de São Paulo e Brasil afora. Enfim, a gente vai contar um pouco mais dessa história de sucesso para todos vocês. É uma história inspiradora e a gente espera que vocês aproveitem muito desse conhecimento e desse papo que a gente vai ter hoje aqui. Dr. Rosaldo Malucelli, como é que tudo começou? Para poder ter uma ideia de como tudo começou, vamos voltar lá nas origens. Sempre tive um grande companheiro, o Jacó Ferro, fizemos uma parceria, ele sempre foi o mentor de todas as nossas realizações. Começamos, Jacó, meu tio, nossas famílias são do Paraná. O Jacó é da família Federman, ele é de Ponta Grossa e iniciou as suas atividades no Paraná. Ele foi corretor de seguros do IPASE, que era uma empresa de previdência do Paraná, depois passou nas casas pernambucanas, até que ele conheceu a minha tia, a Juraci, que é a irmã da minha mãe. E aí o Jacó concluiu o curso de engenharia e veio para São Paulo trabalhar como engenheiro do DR, São Paulo. Jacó, ele depois de engenheiro, ele passou para ser engenheiro de uma empresa que chamava Tietê Engenharia e Comércio, e depois fundou uma empresa que chamava FF Engenharia. Dessa FF Engenharia, ele fundou a Sempar, em 1963. O Jacó tinha um sócio e começou a executar serviços para o DR em 1963. Eu sou de uma família do Paraná também, família tradicional, Malucelli. Meu pai sempre foi madeireiro. E aos 15 anos, meu pai comprou uma fábrica de móveis para eu, que tinha 15 anos, e meu irmão com 18 anos, Garibaldi, tocar essa indústria. E nós tínhamos essa fábrica de móveis que entrava em concorrências públicas e produzia carteiras escolares e armários em série para as instituições de ensino de todo o Brasil. O Jacó, evoluindo aqui na Sempar, com alguns contratos, tudo, me convidou para vir participar da empresa. Então, só para entender, o Jacó fundou a Sempar em 63. Exatamente. E quando da fundação, você já estava trabalhando na fábrica de móveis da família. Exatamente. Tá. Eu trabalhava na fábrica de móveis da família. E aí o Jacó me convidou, até por uma influência da minha tia, Juraci, que era irmã da minha mãe, para que eu viesse para São Paulo. Eu tinha certas dificuldades para largar a família, porque minha família era muito junta, tinha 7 irmãos, tudo. Mas aí falei com meu pai sobre essa oportunidade de vir para São Paulo. E sempre o paranaense acha que quem for para São Paulo vai ter mais sucesso, né? Que era é um estado mais pujante e tudo. E meu pai falou o seguinte: pode ir, se não der certo você volta, teu lugar está aqui garantido.
Então eu vim para São Paulo, tinha casado, tinha uma filha com 1 ano, né? E comecei minha aventura aqui em Rio Claro. A sede da empresa era Rio Claro. Então trabalhamos 2 anos no Rio Claro, aí eu fundei aqui uma empresa que chamava Compar. Tá, deixa eu entender então. A gente está falando de que ano isso? De que ano 1967, final de 67, em 1967, já casado. Já casado. E com uma filha. Estava com quantos anos na época? Eu, em 67, eu tinha 25 anos. 25 anos já com uma filha e já arriscando um futuro em São Paulo. Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar ali, mas aí eu fundei uma empresa que chamava Compar, que também é empresa de engenharia. Com o objetivo, naturalmente, de futuramente e logo a seguir, depois dos 2 anos, eu fiz uma permuta com o sócio do Jacó. Então ele ficou com a empresa Compar e eu entrei de sócio na Sempar. Então ficaram sócios? Sócios já logo em seguida. 1967, 68? Aí, exatamente. Aí fomos sócios, continuamos. O Jacó sempre no campo, engenheiro, tudo, e eu na parte administrativa. Né? E aí estamos falando de 1967, 1968. Eu nasci em 73. E eu lembro que quando criança, 83, a gente tinha um problema de déficit de estrada no Brasil. As estradas eram precárias, eram ruins. A Sempar nasce para fazer especificamente o quê? A verdade é o seguinte, a Sempar, ela começou a fazer, pegando algumas obras menores, prefeitura e DR mesmo, mas antigamente tinha poucas empreiteiras. Então tinha muito serviço para fazer. Era assim, o ramo era mais favorável para você evoluir. Então, às vezes, com uma obra ou 2 obras, você já conseguia ter um financiamento para comprar equipamentos e ir evoluindo. E as empresas, elas evoluíam muito rápido naquela época, né? Então a gente começou a participar de concorrências e começou a ficar, de certa forma, no âmbito dos empreiteiros, dos fornecedores ao DR, né? Então, começamos a pegar algumas obras. E você lembra qual foi a primeira obra? A primeira obra que, quando eu entrei na empresa, foi essa estrada Itararé-Itapeva. Itararé-Itapeva. Nós temos essa estrada inteira, naquela época, pegamos com preço muito baixo em função das concorrências, a gente tinha que começar com alguma obra interessante. E fizemos essa estrada e conseguimos fazer e ela deu um bom rendimento ainda. Naturalmente, o preço era baixo, mas a produtividade era muito grande, né? Então faz esse trecho de Itararé e Itapeva e aí começam outras obras e outras obras. Outras obras até que chegamos a pegar um trecho da Castelo Branco. A Castelo Branco tinha era uma estrada que tinha recém-inaugurada, até aqui a parte, até Sorocaba. Estamos falando de década de 70? 72 por aí, assim. Ela começou a derreter a estrada. Aí nós pegamos o serviço para recomposição de aterros e uma série de complementos da estrada. Mais tarde nós pegamos... Só um parênteses. Como derreter? Derreter de desmanchar? Na verdade é o seguinte, tinha uns aterros meio assim mal feitos, então tendo muita erosão e tudo, e a gente tinha que recompor tudo aquilo. E depois nós pegamos um trecho lá para Avaré e acabamos complementando a Castelo Branco, estamos fazendo a duplicação lá para cima. Mas inicialmente começamos a pegar esse trecho. Que era mais perto aqui de... praticamente era na saída de Osasco ali. Tá, trecho de Osasco ali. trecho por ali assim, a gente trabalhava ali. Depois tivemos uma obra muito grande na prefeitura de Osasco também, e que também tivemos um sucesso. Naquele tempo até era muito interessante, porque era difícil trabalhar em Osasco. E eu ia todo dia lá para receber, porque eles emitiram uns títulos que chamava ORTO,
que era muito não era o parecida com... RTN? Não era o RTN. É. Então, O pessoal que não sabe, o RTN é organização, como é que é? ordem Não, do é obrigações Tesouro, reajustáveis do do Tesouro Nacional. E ela tinha para 12, 24 e 36 meses. Então a gente pegava, recebia com esses títulos e tinha que negociar os títulos que ninguém queria, porque realmente era difícil. As Foi um período RTNs difícil. ou as RTOs? O RTO. A RT todo mundo queria. A né? RTO ninguém queria. Já era um governo militar, tal, mas que cumpria as obrigações. Sim. Não é mesmo? Mas em Osasco foi difícil. Passamos algumas dificuldades lá. Complementando, saindo de Osasco, desses trechos da Castelão, nós pegamos esse trecho essa estrada aqui, que vai da Sorocaba a Itu. Não, mas Itu, naquela época... Peraí que eu vou ter que parar aqui em Osasco. Porque a gente está falando só de uma fase de crescimentos, assim, ininterruptos. Só que eu senti que em Osasco teve uma certa dificuldade. Osasco foi difícil. Mas difícil da empresa quase ficar sem caixa? Como é que foi isso? Na verdade, quando eu cheguei na empresa, foi assim, eu sempre fui um pouco distante de financiamentos. Então a gente começou a trabalhar, saindo do financiamento e começamos a progredir. Em Osasco aconteceu esse problema. Mas nós tivemos uma grande sorte em Osasco, porque a Constran, que era uma empresa do Lacir Moraes, ela também tinha usina de asfalto lá e tal, então ela começou a fornecer e ela aceitou esses títulos da RTO. Como pagamento. Como pagamento. Então, aí Mas ela aceitou porque vocês eram conhecidos do Olacir? Nós éramos amigos do Olacir, ele tinha confiança na gente. Então foi por confiança, foi o famoso fio do bigode. Isso aí. E aí realmente ali nós conseguimos sair. E posteriormente nós pegamos um outro contrato na Castelo Branco e aí nós deslanchamos. Isso 73, por aí, 74. 73 eu nasci, eu estou com 51 anos, aí. a matemática fica fácil. Mas depois a gente começou a ter muito sucesso. E aí viemos com esse trecho aqui, fazer esse trecho de Sorocaba, de Itu até Castelo Branco. Itu era uma cidade que estava um pouco isolada por causa dos meios das rodovias, não tinha. Você tinha que vir de Itu por Sorocaba ou via Campinas e eram estradas precárias. Você pegava ali a Marechal Rondon em Jundiaí para vir para cá, sempre, ela não estava no eixo. Exatamente, não estava no eixo das cidades próximas de São Paulo. Aí tínhamos uma usina de asfalto onde é hoje aquele posto de gasolina e começamos a trabalhar. O prefeito daqui era, se não me engano, o Lava Volpato. E começamos a fazer esse trecho que deu para Itu uma ligação melhor com São Paulo. Aí aconteceu que também os paulistas começaram a vir para o interior, porque naquela época o grande problema era a poluição. Sim. Né? São Paulo tinha o grande pânico de todo mundo era a poluição. Então o cara tinha algum problema no pulmão era por causa da poluição. Morria gente lá em Cubatão, por exemplo, por causa da poluição, tudo. Que era grave na época. Era grave. Então existia esse problema da poluição, então o pessoal começou a vir mais para o interior. E tinha sítios, tinha várias pessoas compravam sítio, que era uma dor de cabeça infernal. Né? O cara ter sítio tinha que manter o caseiro, não tinha muito conforto. Né? Então isso aqui era o panorama da época, isso aqui. Nós estamos falando da década de 70, início da década de 70. Até então, a Sempar, construtora Sempar, só fazia pavimentação rodoviária, pontes. Era esse era o DNA da empresa. Era uma empresa de construção pesada. De construção pesada. Que vinha crescendo e pegando obras e pavimentando e fazendo estradas por todo o estado de São Paulo. E a gente com aquele espírito de empreiteira, tudo sempre queria evoluir mais, e comprar mais máquinas, então a cada serviço você vai crescendo, até que
surgiu aqui em Itu, quando nós estávamos fazendo a estrada, essa oportunidade de comprar essa fazenda das freiras, que era de uma entidade religiosa, que era da Sociedade de Instrução Popular Beneficência, eu não me lembro o nome assim. Mas então, tinha como a Madre Teodora, que era a Madre Superiora, e tinha essa empresa, essa entidade religiosa, que tinha vários creches e escolas, tudo beneficente, né? Então, elas tinham essa fazenda aqui e estavam colocando à venda. Eram 143 alqueires, que o preço era 680 mil cruzeiros. Mil dinheiros. Era cruzeiros. Era cruzeiros, né? 680 mil cruzeiros, e tem até uma ata que consta que a Madre Bernadette, na ata que eles fizeram a reunião, autorizando a venda dessa propriedade e dizendo que a SEMPA era uma empresa que estava em Itu e que traria muito progresso para a cidade. Isso aí foi uma previsão. Uma previsão da freira. Das freiras. Na época, a gente não sabia se compraria Esse chamava sítio. Sítio São José, ou se a gente comprava um trator Caterpillar D8 para trabalhar. Para poder fazer mais estrada. E foi um dilema essa escolha, né? Se você progride mais com a empresa ou você se imobiliza numa propriedade que você não sabia o que iria fazer com ela. Mas compraram por comprar? Para lazer. Mas era uma pista de kart e tinha umas vacas holandesas, PO aqui, e porque, na verdade... Mas nós estamos falando de quase 5 milhões de metros quadrados. Porque depois a gente comprou mais algumas áreas aqui e completou então 175 alqueires, que dava para quase 5 milhões. 175 mil alqueires. 175 alqueires. Alqueires. Que dava 4 milhões de... Quase 5 milhões, 24.200 metros quadrados o alqueire. Tá. Exatamente. Então essa foi... Aí resolvemos comprar a área, né? Para depois ver o que queria fazer com ela. Mas depois a gente sentiu que São Paulo, em função daquele problema, depois tinha muito sítio aqui e tudo, aí começamos a pensar, e quando compramos depois, o que vamos fazer com isso? De repente a gente pode lotear em chácaras residenciais de 10 mil metros quadrados, né? Então a pessoa, em vez de ter o seu sítio, teria a chácara residencial. E partimos disso. Aí começamos a pensar em que fazer com isso. Então, para usar um pouco de poder de síntese, a gente tem essa história maravilhosa que vocês se deparam com uma área, cortando aqui o estado com uma estrada, se deparam com a área, em vez de comprar o trator, compram a área. Exatamente. Compraram a área sem saber o que fazer e aí iam fazer chácara. Era uma irresponsabilidade grande, né? Porque, na verdade, a gente deveria estar focado no trator. No trator. Né? Certo, no D8 Caterpillar. Houve essa desvio de conduta. Não? E aí a gente, com a área, e foi muito interessante, porque depois que nós compramos, várias famílias de tudo, se eu soubesse eu tinha comprado, mas fazia 5 anos que estava vendo e não conseguia vender. Ninguém queria. Só... Por quê? Porque era uma área que não tinha vegetação quase. Tinha alguns tufos de Mata Atlântica e não tinha vegetação. Tinha eucalipto. Sim. E o solo era para taguá, que faziam cerâmica. Fazia tijolo. Itu tinha a tendência econômica, era cerâmica. Sim. Né? Todo cheio de cerâmica. Então, o Itu ficou assim, essa área para a gente saber o que fazer. Aí começamos a estudar tudo, e até com
conhecemos um corretor de imóveis de grande tradição em São Paulo, que era o Valdir Luciano. Ele até foi do Cresce e tal. E na conversa com ele a gente começou a desenvolver uma ideia, né? Uhum. Aí, Mas em algum momento vocês puseram a mão na cabeça e falaram, e agora? toda hora. Toda hora é ótimo. Toda hora Toda- a gente E punha a agora? mão na cabeça, o que fazer com isso? Mas nós estávamos numa situação financeira boa, então isso não preocupava muito. Era alguma coisa que nós fizemos Aham. e que a gente sempre com o espírito de querer progredir, de querer... começou a pensar como a gente iria fazer daquele limão, fazer uma limonada, Uhum. né? Então, acabamos pensando em fazer essas chácaras. Chácaras com 10 mil metros. 10 mil metros, por aí assim, que a gente achava que venderia bem, não investiria muito e pronto. Aí começou, a gente começou a se focar nos imóveis e acabamos então viajando por aí e tal para ver o que O que o mundo existia tinha? fora. Aproveitando para passear um pouco e ver o que existia, Tá. não é mesmo? E tinha uma indicação de um cidadão conhecido nosso aqui de Itu, que tinha um parente lá, o seu David Duvicotte, que tinha um loteamento lá em Naples. E nós fomos lá e essa pessoa nos atendeu muito bem e mostrou todas as nuances do loteamento, o que existia lá e como que funcionava esses empreendimentos. Aí era um empreendimento fechado, né, com todas as casas com telhado branco. Tudo igual. Isso é bom para ver como às vezes tem alguém que diverge, mas tinha uma com telhado preto. E esse não quis pintar o telhado de branco e nós tínhamos que aceitar ele com o telhado preto, né? Mas ela tinha várias regras. Não tinha uma coisa que chocava muito aqui, era você fazer muro. Uhum. As casas não tinham muro, era tudo um jardim só, né? E tinha também regras de construção, não poderia ocupar mais 30% do terreno e todas as casas eram feitas num bloco só, né? Não existia Essas edículas. edículas. E a gente trouxe isso para cá. Só que lá, os loteamentos que nós visitamos, esse particularmente era um loteamento que tinha hípica. Mas visitamos outros que o tema era golfe, outros que era basicamente tênis. Tênis, golfe e hípica, mas sempre separados, nunca juntos, né? E até outros que era mais paisagismo e tal. E foi muito rico aquilo que nós conhecemos, porque a gente trouxe para cá e começou a pensar em fazer tudo num loteamento só, né? Então, primeira coisa que a gente pensou, Itu tinha uma quadra de tênis. A cidade toda. Toda a cidade, era no quartel, uma quadra de tênis. Nós, não sei porquê, fizemos 20. Não sei porquê, é a melhor parte. Vamos fazer 20. Tanto eu como o Jacó, a gente não sabia, não tinha noção do que era um campo de golfe. Eu não sabia que você poderia fazer seccionado assim, tudo. Aí começamos a estudar o campo de golfe e também a hípica, né? Foi projetado a hípica, na verdade, foi uma ação assim de coragem, né? De tentar fazer isso aqui. Aí projetamos, mas com lotes maiores, né? Então, já com essa ideia de lotes de 2.000. Aí contratamos um projetista do campo, o Bauer, para fazer os primeiros 9 buracos, né? Contratamos o arquiteto Sérgio Todeschini para fazer a sede do clube de golfe. E o Sérgio que inclusive trabalhou depois com o Jaime Lerner, não foi? ele veio de Curitiba. Ele veio de Curitiba. E fez Várias casas. Várias casas aqui, inclusive as portarias, muitas coisas foi feito por ele aqui,
né? Mas, na verdade, começamos a evoluir, basicamente, na quadra de tênis. Naquela época, quem fazia era o Procópio, Sim. né? Que era Era o nome do tênis o na nome época. do tênis. E fizemos as 20 quadras e querendo ser mais evoluído, fizemos 2 quadras de grama. 2 de grama? 2 quadras de grama. Então, para e o pessoal entender, a gente, início da década de 70, 72, 73, vocês voltam dos Estados Unidos, pegam toda essa área e desenvolvem o primeiro empreendimento fechado no Brasil com golfe, hípica e tênis. Golfe, hípica, tênis e um pouco de futebol também. Um pouco de futebol também. E isso não existia em lugar nenhum do Brasil. Não existia tudo isso. Esse campo de golfe, ele foi o primeiro campo de golfe particular do Brasil. E esse campo, ele possibilitou a evolução. Nós temos um prêmio feito pela Confederação Brasileira de Golfe, pela Federação, porque esse campo possibilitou abrir para golfistas que não eram sócios. Entendi. Porque antigamente o cara, para jogar golfe aqui em São Paulo, tinha que ser sócio ou do São Fernando, do São Paulo Golf Clube, né? Senão ele não jogava golfe. Então aqui possibilitou da pessoa vir pagar o green fee e jogar. Entendi. E a gente dava também para o morador uma vantagem do green fee, então um desconto que até hoje tem para o morador das terras, né? Então a gente nasce com o famoso Terras de São José, 1973, primeiro condomínio fechado do Brasil, com todo esse lazer, com todo esse paisagismo, com um conceito que já vem de lá de fora, que o pessoal hoje fala de casa integrada, que na verdade o que é a casa integrada? O pessoal tirou a edícula, traz isso para dentro e a gente está falando disso de 1973, ocupando só 30% de um terreno de 2.100 metros quadrados. Na época, os primeiros lotes eram 3.000 metros. Na verdade, tinha um primeiro projeto que tinha até lotes maiores. Tanto é que esse loteamento foi aprovado com 600 e poucos lotes, depois ele passou para 1.116, porque eram lotes grandes, a gente recompôs, né? Dentro de uma parte comercial, né? Que seria mais interessante os lotes menores, né? Por quê? Porque a pessoa tem a sua casa dentro de um lote de 2.500 metros, por exemplo, ele tem espaço para piscina, tem um bom jardim e o resto ele tem fora. Ele não precisa estar fazendo quadra de tênis, fazia a piscina. Sim. A piscina a gente sempre achou que era uma coisa assim muito particular, então cada um deveria fazer a sua piscina. E não como assim, outros loteamentos fazem uma piscina, um clube com a piscina, né? Entendi. Aqui a gente sempre procurou que a piscina seria assim, uma coisa dentro Claro, hoje tem clubes, piscinas de onda, tudo, que é outro conceito, não é mesmo? Já é diferente. Mas o cara para ter na casa dele... Mas com esse conceito de alto padrão, criado aqui em Terras de São José, uma das coisas que me chama muito a atenção é que nós temos que lembrar que a gente está voltando 50 anos no tempo da criação de tudo isso, numa área de 5 milhões de metros quadrados. E uma das coisas que eu acho fantástico são os nomes das ruas. Que cada parte do condomínio a gente fez... é temático. Então vocês já pensavam... Se você dividir pelo rio ali, você vai ver que tem 4 quadrantes. E mais o golfe. E mais o golfe. Então ali os quadrantes, começou com o quadrante dos poemas, quadrante das canções, quadrante da alegria e quadrante da fantasia. E cada um tem um nome, por exemplo, o quadrante das canções são nomes de músicas com nome de mulher. Tá certo. Então você tem Amélia, tem Roberta, tem esses nomes. E de onde saiu essa ideia? Porque a gente está falando de marketing puro, simples e aplicado em 1970, quando não se falava disso. E aí vocês vêm com uma ideia de dar nomes de músicas com nomes de mulher. Quem é que criou isso para vocês? Foi alguma agência? Saiu eu tenho vergonha de dizer, mas que eu tenho a ideia. Você tá bom. Depois, depois o próprio pessoal da propaganda,
né, complementou algumas coisas, por exemplo, os poemas, né, tem vários Aham. poemas aí e tal. Outros nós mesmos daqui, nosso grupo Que deu começou o com... nome. É. Porque, por exemplo, nós temos desde Branca de Neve... Pois é, quando você fala Branca de Neve, do Pinóquio, você Sim. sabe qual é a região que é. Exatamente. É. Só que aí a gente tem Máscara Negra, a gente tem... É, então, Máscara Negra, seria já da sabe que alegria. está do outro Esse lado. é o quadrante da alegria, Exatamente. que é de carnaval e tal. Então é uma coisa assim... Eu acho que tem um pouco de marmelada nisso, porque tem uma casa que fica no meio da Carla, Cláudia e Carolina. Bom, aí tem certas exceções. Aí você tem certas exceções. Entendi. Aí voltando, fizemos aqui, Terra de São José nasce em 73. É verdade que teve uma Copa Davis na cidade de Itu. É, nós fizemos uma primeira Copa Itaú de tênis. Copa Era Itaú de tênis. Era um circuito que existia todo ano, tudo nós fizemos aqui. E a gente tinha dificuldade até na época de hospedar os atletas, porque então a gente tinha algumas casas, então a gente mobiliava algumas casas para que eles ficassem com mordomia, tudo dentro, porque não tinha hotel aqui, então só tinha hotéis menores lá na cidade, né? Então, essa Copa Itaú jogava Kirmair, jogava Cássio Mota, só os craques da época. Na época eram os craques. E posteriormente nós fizemos a Copa Davis aqui, que jogou Brasil e Uruguai, né? Também todos esses atletas, tudo. E a gente tinha também a quadra de grama, só que a quadra de grama era difícil de você manter ela, porque ela precisa ser jogada bastante e ela logo ela se desgasta, aí você tem que dar um período. Então depois, mais tarde, a gente resolveu fazer de saibro. Mas esse fato das quadras foi interessante, que na época você tinha dois tipos de quadra, era Tennis Fest e Lei Cold. Lei Cold era um asfalto assim, mais flexível, e você colocava, a quadra não era tão rápida. E fizemos todas elas com Lei Cold. Era um esquema americano aí que fizeram e tal. A gente sempre queria estar à frente do... Mas não deu certo, ela começou a descascar. Então, depois de uns tempos, nós resolvemos fazer todas elas de saibro. De saibro. Então, nós temos 20 quadras de saibro. 20 quadras de saibro aqui dentro. Na cidade de Itu, a 1 hora de São Paulo, numa década que não se falava em sair de São Paulo, porque não se tinha tantas estradas. Naquela época, se você olhasse quantos campos de golfe tinha no Brasil e quantas quadras de tênis, comparando com a Argentina, era uma vergonha. Era muito pouco, né? A Argentina tinha muito. já estava bem assim, com muitas, bem mais evoluído. Você ia lá para Pilar, já tinha aquela cidade lá só de polo, tudo, já era eles já estavam num outro patamar. Outro patamar, era. E a gente ainda engatinhava com aí tudo nós isso. vamos para aqui a parte do golfe. Aqui no golfe nós contratamos aquele arquiteto argentino Bauer, que fez esses 10 primeiros buracos, e posteriormente veio Emílio Serra e Ricardo Rossi. Contratamos o Ricardo Rossi, que ele ficou gerenciando o campo, e o Ricardo era um grande campeão, de golfe, era uma figura, uma referência no golfe, era o Ricardo Rossi. Ele era diretor da Pirelli e depois assumiu aqui o campo e terminamos então os outros buracos, e hoje nós temos um clube que está entre os 10 melhores do Brasil, né? Se você analisar tudo isso aqui e ver que não tinha nenhuma árvore, você vê hoje o que aconteceu aqui com esse campo. Ele prima pela vegetação, tá? E pelos lagos que tem, tudo, então ele é um campo referência hoje. A gente pega esse cenário aqui do fundo, com todo esse paisagismo, com todo esse verde, com os lagos, e aí a gente volta um pouquinho no tempo, lembra que aqui era uma região, era um sítio, uma chácara, onde se fazia a extração de barro, né, de Tauá, para fazer tijolo, para fazer telha, para fazer esse tipo de coisa, porque era uma cidade ceramista. Você sabe, e hoje a gente tem esse... Na época começou essa onda de fazer campo de golfe, e depois em Sorocaba foi feito o Lago Azul.
O Lago Azul foi feito num lugar que eles plantavam de agricultura. Então você põe uma grama, ela vai. Aqui nós tínhamos que pôr uma camada de areia e de turfa para poder a grama nascer, porque senão ela não nascia. E como é que vocês aprenderam isso? Porque você tem que ir atrás, né? Quer dizer, você vai vendo o que é melhor, né? É espírito empreendedor. O Jacó mexia muito com isso. O Jacó tinha assim visões boas, era muito evoluído nessa parte assim também. Né? Mas era muito intuitivo a época de buscar esse tipo de informação. A gente está falando de uma época que não tinha celular, não tinha Google, não tinha nada. Não tinha. E era uma época difícil, porque você vender lote aqui, com aquela crise do petróleo, que tinha aqueles caras que você tinha cotas de gasolina para pôr. O cara vinha de São Paulo para cá, com cota. Era difícil chamar. Não, o país estava de ponta cabeça. A gente vendia mais lotes aqui, depois que já tinha um asfalto na frente, já tinha essa garantia do cara que comprava, porque você não era conhecido. Sim. Né? E ninguém comprava nada na planta. O cara queria o preto no branco. O meu lote está aqui, né? Já tem o asfalto. Falta pôr água, falta, mas até eu fazer a casa já está a água. E aí, quando nós projetamos o loteamento, a gente não era obrigado a fazer esgoto. Era fossa cética. Quem aprovava isso, além da prefeitura, era a Engenharia Sanitária de São Paulo. Ou seja, era completamente diferente não tinha nada disso. E nós fizemos o esgoto aqui por dois motivos. Primeiro, porque a terra era muito impermeável. Você fazia um buraco, ficava tempo até ser absorvida aquela água. E segundo, porque nós fizemos esses lagos, que era um rio, aqui eram dois rios que se juntam aqui perto, o Pirapitingui e o Coragomes, e que formamos os lagos lá, né? Que ficou uma reservação de água potável para a cidade. Né? Então, essa é uma das coisas que nós fizemos e, na época, foi mudando o objetivo dos moradores vir para cá, que a gente tinha os slogans que chamava natureza com conforto. Sim. Porque o cara vinha aqui, tinha toda a natureza. E o conforto de o conforto de tudo. Mas aí veio o problema da segurança. E aí, com a segurança, nós tivemos que fazer os muros, porque não estava no programa. Fizemos os muros. Fizemos o muro. Quando a gente fala fizemos o muro, a gente está falando de uma área de 5 milhões de metros quadrados. São mais ou menos, para o pessoal ter uma ideia, imagina pegar o Parque do Ibirapuera, multiplicar por 3 vezes e meia. Aqui tem 12 quilômetros de muro. 12 quilômetros de muro. E 35 quilômetros de asfalto. Vocês simplesmente muraram 3 parques e meio do Ibirapuera. Então não é um muro, é um muro de Itu. Isso aí. Mas aí o pessoal tinha segurança, portaria, né? Aí ficou mais assim, controlado a coisa. Mas uma dúvida que eu acho que é inerente a tudo isso que vocês fizeram. Vocês trouxeram para cá quase 1.000 terrenos, 900 e alguma coisa de terrenos. 995. 995 terrenos, onde surgiram centenas de casas. Para construir tudo isso, teve que ter mão de obra para tudo isso. Estamos falando de torneio de tênis, estamos falando de um monte de... Onde que o pessoal ficava? Como é que vocês conseguiam contornar essa situação? Porque o pessoal vinha para Itu até para acompanhar a obra, e aonde eles ficavam? Olha, tinha uns hotéisinhos aqui, hotéis menores em Itu, né? Mas assim, quando a gente fazia algum tipo de festa, qualquer coisa, a gente cedia algumas casas que tinha. Certo. Aqui, voltando no tempo da poluição, você veja que as coisas não são tão fáceis. A prefeitura de Itu tinha desapropriado dessa propriedade toda aquela faixa de fronte à Avenida Tiradentes. Certo. E ali tem a escola agrícola, você tem a faculdade de Direito, né? E doou
para algumas indústrias que eram polutivas. Ou, às vezes, não vou dizer que seria produtiva, mas era uma indústria. E todo mundo queria a distância das indústrias. Sim. Então tinha algumas indústrias que iriam se instalar aqui, mas estavam retardando, por crise financeira, tudo, a construção delas. E nós conseguimos tirar as indústrias aqui. Como é que nós fizemos tirando? Indenizando para liberar o terreno, mas o terreno, como a prefeitura tinha doado com o objetivo de ser feita a indústria, a gente devolvia o terreno para a prefeitura, mas com o objetivo de que não fosse colocada outra indústria, sim alguma coisa. Então, hoje você tem a Porsche, ela tem 26 mil metros na Avenida Caetano Ruggeri, e aqui tinha 13 mil metros. Então, nós compramos o terreno. Foram generosos, doaram um terreno maior. Mas olha, esse terreno é nosso, onde tem Anzu hoje ali. Certo. O terreno onde tem o Hotel São Rafael, era uma indústria argentina, chamava Espumar, ela saiu daqui e nós devolvemos o terreno para a prefeitura com o trato de que ela trouxesse um hotel para cá. E veio o Hotel São Rafael e nós ainda doamos toda a terraplenagem. O hotel até hoje, que foi terreno doado pela prefeitura. Na esquina aqui, tinha uma outra indústria que nós indenizamos para sair e que hoje tem aquele reservatório d'água, que era para ser feito ali, na verdade, uma praça. E depois mudou-se, a prefeitura mudou a destinação, mas não atrapalha com relação ao problema de poluição. Então você tem que investir para isso. Então vocês investiram nas indústrias que estavam por aqui, dando terrenos maiores para eles em outras localizações, que hoje são localizações excelentes. Exatamente. Mas no caso da Porsche, o dobro de área. Não, e outra coisa que você tinha aqui, chamava abrigo de menores infratores. Tá? Que depois veio a ser FEBEM. E tinha então o senhor Luiz Guido, ele que administrava isso junto com o juiz de direito. Então era esse abrigo de menores. Você ter ali um abrigo de menores ali, e nós tínhamos o problema de pessoas que queriam vir morar em Itu, mas não tinha escola adequada para os filhos, do jeito que eles queriam. Então nós construímos um novo abrigo de menores no bairro São Bento, tá até hoje, projeto do Davi Libeskind. Nossa, o Davi era um arquiteto famosíssimo. E ficamos com essa propriedade, que é nossa até hoje, e fizemos uma escola aqui. Então hoje essa geração aqui, que moradora aqui, todos eles estudaram nessa escola. Que se chamava? Era na época? Colégio Terra São José. Colégio Terra São José. Então Isso. o pessoal passou a vir para Itu e começou a ficar em Itu. E depois, Itu. como nós não temos talento para o ensino, a gente veio um grupo de São Paulo que tinha a faculdade lá, escola lá em Santana, e a gente arrendou para eles a escola e chegou até a ter faculdade. Hoje tem o Branda aí, que é uma escola de referência. Sim, que é um instituto bilíngue, inclusive. Exatamente. Que é no prédio que é do grupo. Então é uma escola que... E depois tem outras escolas aí, mas deu aquele conforto. Imagine a pessoa sai de São Paulo, o estudante ia de bicicleta, e tinha uma portaria aqui de dentro, que ele já entrava na escola aqui de dentro, não saía nem para fora. Isso é vida. Era um conforto absoluto. Eu vou voltar a fazer uma outra pergunta, porque quando eu era garoto, eu vim para Itu e eu fiquei hospedado aqui num hotel que era fantástico. Foram uma das melhores férias da minha vida, que eu não me lembro do nome, não me recordo, mas acho que era Világio, alguma coisa. Tinha uma piscina maravilhosa, um restaurante meio arredondado. Era do grupo? Como é que foi essa...
Veja bem, esse essa hotel? Porque era aqui do pousada, lado. ela chamava Village Golf Hotel. Uhum. Nós fizemos, até foi um projeto dos chalés, eram para ser 12 chalés com 4 apartamentos, aliás, 8 apartamentos em cada chalé. Nós acabamos fazendo 6. Projeto do Taville Besquinde e fizemos porque o Hotel São Rafael tinha recebido o terreno da prefeitura de Itu e não tocava. Então nós não estava mais acreditando de que iria sair o Hotel São Rafael. Então a gente resolveu fazer a pousada, né? Porque a necessidade era muito grande do pessoal que queria vir aqui, afinal, se hospedar, que estava construindo a sua casa, tudo. Aí fizemos essa pousada que durou até agora há pouco tempo, né? E eu lembro, hoje- era um projeto muito arrojado para a época, Isso. porque você tinha quartos com uma cozinha E integrada. cada quarto tinha a sua entrada independente, né? Cada chalé tinha 8 apartamentos. E ele tinha uma kitnet e era muito interessante. A gente não deixava cozinhar dentro, mas se deixasse, o pessoal ia fazer comida ali dentro. Mas ele tinha um restaurante muito bom. Era maravilhosa a comida, inclusive. A piscina também era muito bacana e tinha um salão de convenções bem interessante. E aí no caminho para cá, o pessoal que vem hoje não vê mais o Village. O que virou o Village? Virou no novo hotel, né? O novo hotel que é aquele... Na verdade é o seguinte, um empreendimento hoteleiro com 48 apartamentos, ele fica difícil de você manter ele, você tem que ter mais volume, né? Então chegou na época das Olimpíadas, a gente resolveu partir para um hotel em condomínio, né? Então a ideia realmente era fazer um hotel, vender os apartamentos e tal. Mas depois houve algum problema de retardo disso e passou aquela onda. E nós já tínhamos começado a fazer hotel. Então nós terminamos o hotel com 343 apartamentos, né, administrado pela Cor. Então era da rede Novo Hotel. Só que recebeu o prêmio agora do melhor hotel resort do interior. Então o Village de 1970 e pouco Hoje virou o Novo Hotel, que é um resort consagrado aqui na Exatamente. cidade de Itu. Ele recebeu prêmios, tudo, assim, da parte de aproveitamento. Mas teve que ter muita coragem para terminar uma obra sem poder ter se capitalizado com o dinheiro das vendas das unidades, porque em determinado momento essas vendas foram estancadas, né? Foram estancadas, mas você começa, tem que terminar, né? É por isso que nós estamos até hoje no mercado com uma certa credibilidade. Você tem não, toda a credibilidade. você tem que... Começou, não iria parar pela metade, aí você tem que ir até o fim, né? E hoje está indo muito bem, é mais um equipamento que nós temos aqui para todos. E aí ficou só no Novo Hotel ou tem um outro hotel? Porque que eu saiba, acho que o grupo tem mais um hotel. Nós temos lá no Serra Azul, no quilômetro 72 da Bandeirantes, nós temos uma área bem grande lá, no qual tem um outlet. Outlet, nós somos associados com a General Shopping, é o primeiro outlet assim, de marcas de luxo aqui do Brasil, e naquele mesmo local foi construído o Wet n Wild, o Hopiari, que nós iniciamos e depois hoje já tem grupos independentes que tocam, né? E temos o shopping sobre a rodovia. Aquilo que a gente via na Itália e Holanda, aqueles shoppings, só que o nosso, além de restaurante, ele é um shopping mesmo, né? Sobre a rodovia dos Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. Então, para tentar embalar isso, a gente tem aqui na cidade de Itu o Terras de São José, que a gente só falou de Terras de São José, o grupo é muito maior do que tudo isso, do que o Terras de São José. O Terras de São José foi o primeiro, mas quantos terrenos já foram entregues, quantos empreendimentos que as pessoas já moram só na cidade de Itu? Olha, acho que Falar em quilômetros, porque 3/4 da cidade de Itu é feito pela SEMPA.
é feita pela Então, empreendimentos consagrados, como Santo Antônio, Campos de Santo Antônio, Terra São José 2, Parque Tuxapada, o Teodora, que é encravado no meio da cidade, o edifício Portela. Chapada, o Portela também, O Portela. que é são lotes daqui daquela chácara Portela. E, bom, precisa numerar, mas tem Santo Antônio 1, Santo Antônio 2. O Vila Real nós fizemos, nós complementamos ele na época que tinha lançado. Quando lançaram o Vila Real era interessante. Ele tinha um slogan que dizia assim, fazendeiro de fim de semana. E gastaram dinheiro em marketing para burro. Só que não existia a rodovia do açúcar, então o pessoal que vinha para São Paulo para visitar o Vila Real passava em frente ao Terra São José, que já estava semi-pronto. Aí ia para o Vila Real, que ainda faltava fazer algumas obras, tudo, e voltava e comprava. Então pegou essa carona também, na época, que foi muito interessante. E aí você me transporta lá para a Fazenda Serra Azul, lá para a Rodovia dos Bandeirantes. A gente começa a falar de Wet n Wild, de Hopi Hari, de Shopping Serra Azul, de Outlet Premium, do Hotel Cian, que tem quantos apartamentos? Tem 220 apartamentos. 220 apartamentos. Também tem parque aquático, tudo nos mesmos moldes do... Que acabou de ser remodelado, inclusive. Exatamente. Ficou maravilhoso, me hospedei lá outro dia, maravilhoso. 220 apartamentos, 2 residenciais. E lá está sendo construído um novo campo de golfe. Já tem 10 buracos prontos. E o projeto do Serra Azul começou há quanto tempo? De todo esse polo. O Serra Azul foi comprado em 1900. Hoje é distrito turístico, inclusive. De tudo tempo. Nós compramos aquela propriedade do Eduardo Moraes Dantas. Depois compramos outras propriedades ali, inclusive da família do Paulo Maluf também. Mas ali, parece que nós compramos em 85. 85. Foi exatamente quando estava abrindo a Bandeirantes. Nós temos a área dos dois lados, quando estava construindo a rodovia dos Bandeirantes, que nós compramos a área. Se eu, Renato, chegasse há 40 anos atrás, falasse para um cliente qualquer, um cliente Rosaldo Malucelli, falando, a empresa vai construir aqui um hotel, um outlet de grandes marcas, vai trazer 2 parques de diversões, vai passar um shopping em cima dessas rodovias e vai fazer 2 loteamentos já prontos e consagrados. Eu conseguiria te vender um terreno? Você acreditaria em tudo isso? Que em 40 anos alguém conseguiria desenvolver tudo isso, desenvolver e entregar. Na verdade, tudo tem sua época, né? Tudo tem sua época. Tem época. Mas você ia me chamar de mentiroso ou... Com certeza. Com certeza. Se a gente voltar no tempo, voltamos no tempo, 1973, 51 anos atrás, se não hoje o CEO da companhia, o Dr. Rosaldo, olhasse para trás e falasse, eu vou fazer tudo de novo. Olha, na verdade é o seguinte... Porque é muito pouco tempo. Para tanta realização. Na verdade é o seguinte, depois que você chega nesse patamar hoje, de idade, ver toda o que você percorreu e você fica até um pouco assim admirado do que aconteceu. Mas aconteceu assim também, eu acho que o grande mérito disso também, não podemos deixar de falar, é do Jacó. Grande companheiro, grande visionário, ele sempre impulsionava isso. A gente sempre teve uma parceria assim muito interessante, assim, lealdade, tolerância, em tudo que levou a gente a ficar 56 anos de sócio. 56 anos de sócio. Sem nunca ter qualquer tipo de problema, né? Então, assim, é admirável você ter uma pessoa como ele, que me tolerou tanto tempo, né? E a gente conseguiu isso através de coragem, de parceria e muita sorte também, né?
Eu acho que eu acompanhei um pouquinho da trajetória, agora mais para o final, do Dr. Jacó Federman. A admiração, o carinho, o respeito mútuo É. era um negócio invejável. A gente É. eu acho que eu tive o prazer de conversar com ele muitas vezes, e a visão e o entendimento dele das coisas era muito mais romântica, É. e faltava a ele as decisões práticas e pontuais. Então eu acho que A a gente se receita completava, né? é, Assim, né? Na era verdade é isso aí. Mas ele sempre foi o grande mentor. Né? ele foi Ele o foi o grande, grande mentor. mas mesmo errado ele estava certo, Sempre. sempre. Não, ele era admirável nas atitudes, tudo, no caráter, né? Na visão de negócios. Ele sempre foi uma pessoa que eu sempre me agarrei com ele para ter esse sucesso. Comigo eu posso dizer que ele sempre foi muito generoso em transmissão de conhecimento, É. desse tipo de coisa. E aí, a gente está falando bastante de negócio, das coisas que deram certo, dessa sociedade fantástica que durou. Infelizmente, a pandemia levou ele. E eu acho que teve um jornalista que escreveu, ele foi brilhante, que falou que levou ele prematuramente aos 93 anos de idade, porque era um cara para estar aqui por mais 93 no mínimo. É. Ele deveria ser imortal. Ele deveria ser imortal. É. E aí, vocês juntos no hospital, lado a lado, até no hospital, e você fica 3 meses em coma. Na verdade, eu fiquei em coma 48 dias. Né? 3 meses de hospital. 4 meses no hospital. 4 meses de hospital. 4 meses no hospital. Agora aqui, dia 1º fez 3 anos que eu saí do hospital. 3 anos. 3 anos que eu renasci. Renasceu. 48 dias de um coma. Tem alguma história interessante do coma? Tem várias. Várias. Não sei se interessaria, mas... Interessa, Na tudo verdade, interessa. Esse coma me fez sonhar. Eu sempre sonhava, eu estava totalmente paralisado. Eu sonhava que estava numa condição sempre desfavorável. Então eu tive casos de estar num trem, o trem vai e volta, vai para Prudente e volta para Campinas, vai não sei porquê, e eu não conseguia sair do trem. Então o trem parava, entrava outro passageiro, eu ia e voltava, e chegou, depois de algum dia, eu estava no trem, aí passou um amigo meu, o Sérgio Delamuta. O Sérgio Delamuta. E eu falei, Sérgio, me leva para casa, eu preciso ir para casa, eu não consigo levantar daqui. Ele disse, o protocolo não permite, mas eu vou te ajudar. Aí me levantou, colocou na cadeira e me fez a barba. Aí Sérgio, depois que terminou a barba, ele foi embora. posso só fazer um parênteses? Porque você é amigo do Sérgio, eu sei que você tem um carinho especial pelo Sérgio, vocês têm uma turma. Só para contextualizar para o pessoal, quem é o Sérgio? O Sérgio, você conhece ele há quantos anos? Há muitos anos. Muitos anos. Que Muitos anos. Ele é proprietário aqui no Terra de São José. Ele é só o dono da Della Via Pneus. Exatamente. Então, ele é o dono da Della Via Pneus, vocês são amigos. Ele me tirou da coisa. E ele foi lá entrar no trem junto contigo. Será que é porque ele trabalha com pneu e foi te ajudar a botar roda nesse... Eu não sei. Ele teve... Aí ele fez a barba. Fez a barba e foi embora, eu continuei no trem. Aí depois o sonho mudou. Né? Aí, mas sempre eu tive um outro caso que eu fiquei numa ilha, numa ilha de helicóptero, com um grupo, eu sempre na maca. E o pessoal estava vendo problema meteorológico na ilha, foram embora e me deixaram sozinho na ilha. E eu deitado na maca, calor, e no outro dia que vieram para lá, e eu digo, agora eu me agarrei e digo, vocês têm que me levar embora. Né? Tem uma série de sonhos assim. Mas foi um período muito difícil, né? Foi.
Mais difícil ainda foi, depois que eu acordei, absorver a morte do Jacó e do engenheiro nosso, Silvio, que tinha falecido também. Que vocês pegaram Covid todos juntos Todos na mesma juntos, época e o Silvio, com 54 anos, também jovem. morreu em Campinas, quando foi entubado. E aí eu acordei, estava na cama, não me mexia na cama. E me contaram isso depois de alguns dias que eu acordei. E você vê, mas como é que está essa empresa agora, né? Sim. Mas aí a minha filha Cláudia e o César já tocava essa pornejaria, tinham assumido, inclusive o meu genro, o André, assumiu também a construtora, que era o Silvio que tocava, e a vida que segue, né? Aí eu acho que está em muitas boas mãos hoje. E aí a gente volta para a empresa, e eu tenho alguns senões pessoais, então eu vou pegar um pouquinho da minha pouca experiência perto da de vocês e vou te fazer uma pergunta que para mim eu acho extremamente relevante. Porque hoje eu olho para trás na minha vida que, assim, são realizações infinitamente menores do que a que vocês conseguiram, mas a pergunta que fica, eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos de idade, então eu te faço a seguinte pergunta. Se você pudesse falar para o teu pai alguma coisa, você acha que se ele visse tudo isso que vocês fizeram hoje, como é que ia estar a cabeça dele se você pudesse ter um papo de 10 minutos com ele? O que você acha que ele ia te dizer? Olha, eu acho que ele iria dizer que eu fui um filho que deu certo. Mas todos deram. Todos. Todos os filhos dele. Todos eles deram certo. Mas ele estaria orgulhoso, porque... Todos deram muito certo, não é que deram certo? Todos os filhos dele sempre... um DNA bom que nós tínhamos, né? Então não é possível que todo mundo deu sorte? Não, pode ser, mas... Não, sorte, eu acho que sorte é consequência. Você não consegue nada se não tiver um pouco de sorte, né? E a dona Sara? Como é que eu diria assim, que o sol nasceu para todos, mas a sombra para quem merece, né? E aí, eu vi um vídeo outro dia que o pessoal falou assim, e o ar-condicionado também não é para todos. E a dona Sara, nesse caminho todo? Sempre uma companheira de sempre, mãe exemplar e nada a reclamar. Nada a reclamar, só agradecer? Só agradecer. É a grande companheira que foi. Pela lealdade, pela cumplicidade, por tudo que ela representa. Hoje também para os filhos, para os netos e até um bisneto. Bisneto já. Um recado para quem está vindo aí. O que você daria de recado? Para quem está assistindo, para quem vai assistir a gente, para essa nova geração que está vindo, de um cara que venceu tanto que agora, perto dos 80 anos de idade, sai de uma Covid, volta, vai de novo, volta para a empresa e continua trabalhando para essa geração nova que está te vendo. Olha, se todos eles fossem seus netos, o que você falaria para ele? É trabalho. Dá para trabalhar pouco? Lealdade, tolerância. Isso você tem que e perseverança. Você tem que, onde você for, você tem que procurar ser o melhor. Aonde você estiver, você está em algum grupo, você procura sempre ser o melhor. Mas dentro da sua lealdade, da cumplicidade, da honestidade e da perseverança, né? E tolerância. Hoje as pessoas têm que ser tolerantes, porque senão você vira a sua vida um inferno, uma coisa assim, porque as desigualdades são muitas. Sim. Então, se você tiver a inteligência de poder compreender as pessoas, né? Saber escutar, isso, saber compreender. E humildade. A humildade. A humildade era um lugar onde eu queria chegar, eu sempre senti de vocês muita humildade.
tanto sua quanto do Jacó. Eu tenho passagens incríveis e uma... vou contar duas rapidamente. A do Jacó, uma vez a gente estava na sala dele, e aí ele me fez uma pergunta, eu peguei e falei, olha, melhor a gente ir por esse caminho. Ele pegou e falou, não, vamos tentar mais um pouco. E aí não deu certo, passou 2 semanas, ele olha para mim e falou assim, deu certo? Eu falei, doutor Jacó, não deu certo. Ele falou, pô, devia ter te escutado. Eu peguei, e a sala dele dava de fundo aqui para esse cenário maravilhoso. Aí eu peguei e falei, olha para trás. Aí ele pegou, olhou para trás. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha para trás. Ele falou, o que foi? Aí ele, né, me adjetivou lá, usou aquela expressão carinhosa que ele usava. Eu peguei e falei, ele falou, pô, mas o que você está querendo dizer? Se você tivesse me escutado, você não tinha feito nada disso. Então ele era de uma humildade assim, abissal. E aí eu vou contar uma outra para vocês, que quando eu conheci o Dr. Rosal, estou falando coisa de 12 anos atrás, eu fiquei doente, nós não nos conhecíamos, eu fui apresentado através de um amigo, e aí eu estou saindo da sala dele, ele pegou e me perguntou se eu precisava de alguma coisa, que nesse período de tratamento nós tínhamos acabado de nos conhecer, e ele me estendeu a mão, e aí não tem como você não ficar fã de um cara que te estende a mão sem te conhecer. Então queria te parabenizar, te dar, sei lá, que todo mundo que assista aproveite esse papo, aprenda com essa história, porque não é todo dia que dá para ter um homem do teu tamanho explicando um pouco da vida e dos negócios para todo mundo. Obrigado, doutor Rosal. Eu que agradeço essa oportunidade de deixar registrado um pouco da nossa trajetória, né? E assim, a vida é assim, você tem que pensar também nos outros, né? Não é só individualmente, mas todo mundo deve ter uma oportunidade para poder progredir. E se for possível, a gente sempre está de braços abertos para... Eu já estou quase que saindo desse ano agora, porque já está na hora, mas eu acho que a empresa está em boas mãos.